E aí? Boa noite, pessoal. Já são 7 horas. Quem quiser mandar presença aí no chat já está valendo, né? Pode mandar a partir de agora. Eu ainda vou dar mais uns 3 minutinhos aí para o restante do pessoal chegar, né? E a gente já começa. Beleza, eu vou começar aqui com o tópico número 3, que é a lei dos gases. E, na sequência, a teoria cinética dos gases, terminando com o livre caminho médio, que é um conceito que faz parte da teoria cinética dos gases. Muito bem, então, nossa terceira aula de estrutura da matéria, tópico número 3, com os assuntos das leis dos gases, teoria cinética dos gases e livre caminho médio, começando com a lei dos gases. A lei dos gases, ela foi formulada inicialmente experimentalmente, uma fórmula empírica, que veio como resultado, como inspiração de outras leis empíricas. Então, Robert Boyle, no ano de 1662, ele fez estudos variando-se o volume e a pressão de um determinado gás, e notou que se ele fizesse a relação entre os diferentes estados que ele estava obtendo, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Tá? De tal forma que o produto PV deve ser uma constante. Então, passa o V aqui para baixo, vocês vão ver que a pressão tem uma relação de proporcionalidade inversa com o volume. Tá? Então, a pressão vai com 1 sobre V, né? Aumentando-se a pressão, deve diminuir o volume, aumentando-se o volume, deve se diminuir a pressão. E é de fato o que a gente observa, né, nos gases. Quanto maior o volume, mais rarefeito ele vai estar, menor vai ser a pressão que ele tem. Tá? Uma outra lei empírica experimental foi formulada por Charles em 1787. Mas, curiosamente, né, o Charles ele não publicou essa lei no mesmo ano, e, aliás, ele nem publicou mesmo, né? Tá? Quem foi acabar publicando ela foi o Gay-Lussac, em 1802. E, neste caso, ele notou que o volume era proporcional à temperatura, ou seja, uma relação direta, né, de proporcionalidade direta entre o volume e a temperatura. Se eu faço um gráfico do volume em função da temperatura, nós vamos ter uma linha reta aqui, representando a lei de Charles. Depois, no mesmo ano, em 1802, o Gay-Lussac publicou a sua versão, né, das leis dos gases. No caso, né, ele relacionou a pressão com a temperatura. Então, se eu fizer um experimento mantendo um recipiente fechado, né, ou manter o êmbolo fixo, ao aquecer o gás, eu vou aumentar a pressão dentro do gás, né, dentro do recipiente. Ou seja, existe uma relação linear entre a pressão e a temperatura com proporcionalidade direta. Então, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Além disso, nós vimos na aula passada o princípio de Avogadro. O Avogadro diz para nós que, sob as mesmas condições de temperatura e pressão, um determinado número de moléculas de um gás ocupa o mesmo volume, independente da sua identidade química. Mantém a pressão e temperatura constante. Se for um gás hidrogênio, se for um gás oxigênio, dado um certo número, você vai ter um certo volume. Dobrou-se o número de moléculas, dobra-se o volume que está contendo esse gás. Então, o volume é proporcional ao número de mols, ou o número, tá? A quantidade de matéria que tem presente nessa amostra de gás. Se essa quantidade for de 1 mol, então o volume vai ser o volume molar. Tá? Se eu faço isso para 1 mol, ou divido o volume por um número de mols que tem, o que a gente vai observar como resultado é o chamado volume molar, onde V, no numerador, aí é o volume da amostra como um todo, e N é o número de mols, né, a quantidade de matéria dessa amostra. Bom, com isso, nós podemos juntar as 3 leis e o princípio, tá? E o princípio de Avogadro. Lei de Boyle, então PV
Produto pressão-volume é uma constante, mantendo-se temperatura e número constante. Então, de certa forma, essas duas temperatura e o número de mols que são constantes estão embutidos aqui dentro dessa constante que eu chamei de K1. Da lei de Charles, o volume é proporcional à temperatura, e uma constante de proporcionalidade K2, que dentro dela aqui está embutida a pressão e o número que são constantes. Varia o volume e a temperatura, mas mantém essas outras duas constantes. Na lei de Gay-Lussac, a pressão é proporcional à temperatura, mantendo-se volume e número de mols constante. Essas duas grandezas que são constantes estão embutidas também dentro dessa constante que eu chamei de K3. E, finalmente, o princípio de Avogadro, que vai dizer para nós aí que o volume é proporcional ao número de mols, né, com uma outra constante aqui diferente, K4, e dentro dela tem essas variáveis constantes, tá? Mantendo-se pressão e temperatura constante, quem varia é o volume e o número. Agora, suponha que a gente deixe variar tudo, todas essas quatro grandezas ao mesmo tempo. Tá? Um experimento que, de alguma forma, deixe variar faça todas essas grandezas variar. Nós vamos obter a seguinte relação. O produto PV é proporcional a NT. Tá? Então, PV é uma constante com T e N constante. Então, PV igual a uma constante está aqui. Volume proporcional ao T. Está aqui, ó, volume proporcional ao T. Os outros dois são constantes. Pressão proporcional ao T. Está aqui, ó, pressão proporcional ao T. Os outros dois, na lei de Gay-Lussac, são constantes. Volume proporcional ao N, está aqui também. V proporcional ao N. Então, essa relação de proporcionalidade aí, ela engloba já as três leis e o princípio de Avogadro, todos dentro da mesma forma. Falta uma constante aqui, né, para eu transformar a proporcionalidade em uma igualdade. E essa igualdade é o que nós chamamos de fórmula de Clapeyron. Em 1834, o Clapeyron formulou a chamada equação para os gases ideais, chamando a constante que falta aí de R, né, onde o R é a constante dos gases. Tá? Então, note que nela aqui tem todas as variações que foram mostradas anteriormente. Do jeito que eu estou mostrando aqui, nessa maneira de chegar na fórmula de Clapeyron, eu estou dizendo para vocês aí que ela foi uma lei empírica, ela foi uma lei experimental. Né? De fato, ela partiu de 3 leis empíricas e conseguiu confirmar que a lei seria essa aqui. Mas, além disso, nós vamos ver que é possível de deduzir, eu não vou fazer essa dedução hoje, mas é possível de deduzir que essa fórmula ela vem a partir de uma teoria que eu estabeleça sobre os gases ideais. Então, aquilo que eu vou chamar de gás ideal é exatamente o gás que respeita esta equação. Então, por isso ela é chamada lei dos gases ideais. R igual a 8,31447 joules por mol vezes Kelvin. Por mol vezes Kelvin é evidente. Se eu passo N dividindo aqui, se eu passo T dividindo aqui para isolar o R, né? Então, o denominador é por mol, né? O denominador é mol vezes Kelvin. A constante é por mol por Kelvin. Agora eu quero mostrar para vocês também que o produto pressão-volume tem unidades de energia. Por que é esse joule que a gente representa no sistema internacional no numerador aqui? Então vamos notar o seguinte, qual que é a unidade da pressão, qual que é a unidade do volume? Pressão é força sobre área. Volume eu deixei aí mesmo, é volume mesmo. Tá? A força, massa vezes aceleração. Então, em termos das unidades, das dimensões genéricas aqui, né, que eu chamei, a unidade de massa é m, a unidade de comprimento é L, e a unidade de tempo é T. Então tá aqui, ó, massa vezes aceleração. Massa, distância por tempo ao quadrado. Então, essa aqui são as unidades da força. Da área, L quadrado. Comprimento vezes largura. E o volume, L ao cubo. Comprimento vezes largura vezes altura. Tá? Um fator para cada um das distâncias diferentes aqui.
Se eu cancelar o L2 com o L3, vai sobrar um L no numerador. As unidades da força aqui eu não mexi, porque já está na forma que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Isso então é unidade de força, e isso é unidade de deslocamento. Força mLT menos 2, e o ΔX tem unidade de L, de comprimento. O que é força vezes ΔX? O trabalho. Tá? E tem unidades de energia, por isso o R é dado o numerador dele aqui em joules. Agora, vamos fazer as seguintes contas ou transformações com a constante dos gases. De duas uma, quando eu vejo um problema desses aí, de lei dos gases, a primeira coisa que eu faço é olhar para as unidades que foram dadas, né? Se é Pascal, se é ATM, se é torr, qual a unidade da pressão, se é litro, se é metro cúbico. A única que eu não vou mexer muito, aliás, não devo mexer, é a unidade de temperatura, que tem que ser dada em Kelvin, porque tem que ser uma escala absoluta para que o cálculo dê certo. Se não for Kelvin, o cálculo vai dar errado no final. Tá? Então, ou eu vou transformar essas unidades para deixar desse jeito aqui para o R, ou eu vou fazer o contrário. Ou eu transformo o R e deixo eles nas unidades que é o problema me fornecer. Então, eu já vou fazer uma tabelinha aqui embaixo, mostrando para vocês várias possibilidades aqui que a gente pode usar para o R. Então, pressão vezes volume, né? Pascal vezes metro cúbico por mol Kelvin, e o valor numérico é o mesmo, né? 8,31. Aqui está escrito no sistema internacional também. Agora, quem é o metro cúbico? Lembra do exemplo que eu falei da caixa d'água, tá? Um tanque de 1.000 litros, 1 metro por 1 metro por 1 metro. Eu vou usar 1.000 garrafas de 1 litro para encher essa caixa d'água. Então, o metro cúbico são 1.000 litros. Só que em vez de eu escrever o quilolitro aqui, né, o 1.000 litros na frente dele, eu vou puxar o quilo para frente do Pascal. Não muda o valor numérico, o valor numérico permanece o mesmo, eu só rearranjei aqui as unidades nessa primeira linha, tá? E tá uma outra possibilidade que eu posso usar. Quilopascal vezes litro por mol Kelvin. E aí o valor numérico ainda é o mesmo. Agora, eu sei que um ATM, então é 101,3 mil Pascal, tá? Ou 1,01325 vezes 10 a quinta Pascal, que é 101 mil, né? E esse o fator de transformação que eu posso mudar as unidades de Pascal para ATM. Então, se eu passar esse número para baixo e substituo aqui no lugar do Pascal, eu vou dividir esse número por 101,325, que se eu usar o fator de 1.000 que aparece aqui também, né, então vai ter um fator de 10 a quinta no denominador, e vai ter um fator de 10 a terceira no numerador desse quilo, sobra um 10 a menos 2. Tá? E aí dividindo 8,3 por 1,01 dá 8,2. Então, aqui uma outra forma que eu vou usar para a constante dos gases, e é uma das mais utilizadas, tá? ATM litro por mol Kelvin. A pressão em ATM é muito comum de aparecer, volume em litros é muito comum de aparecer, então essa aqui talvez é a mais utilizada de todas, tá? 8,2 vezes 10 a menos 2. Vou fazer alguns problemas hoje aí que eu vou usar esse valor desse jeito. Daí, se eu pegar essa outra transformação de pressão, tá? 1 bar, que é 10 a quinta Pascal, ou seja, né, se eu pensar aqui, 1,01 vezes 10 a quinta, então um ATM é 1,01325 bar, tá? Está na ordem de grandeza aqui dessa transformação de ATM. Tá? Ou seja, o bar é 10 a quinta Pascal. E agora, mudando essa expressão aqui, dividindo por 10 a quinta, se eu tomar o valor do litro, aí vai sobrar o fator 10 a menos 2 aqui, e o valor numérico é o mesmo também, 8,31447 vezes 10 a menos 2, agora nas unidades de bar vezes litro por mol Kelvin. Aqui uma outra possibilidade para eu usar o R, a constante dos gases, se aparecerem essas unidades desse jeito aqui.
E aí, finalmente, uma outra transformação, um TOR é 1 milímetro de mercúrio. Se eu fizer uma coluna de mercúrio, tá, no tubo de ensaio, ela vai ser equilibrada pela pressão atmosférica, né, se essa coluna tiver uma altura de 760 milímetros. Então, 760 milímetros de mercúrio corresponde a 1 atm, a uma pressão atmosférica. Dividindo pelos fatores aí, pelos 760, né, para eu chegar em 1 TOR é 1 milímetro de mercúrio, então a pressão correspondente a uma coluna de 1 milímetro de altura do mercúrio líquido, e dividindo aí o Pascal por 760, eu vou chegar em 133,322 Pascal. E essa aqui é o fator de conversão, para eu substituir de volta, por exemplo, nessa expressão aqui, e fazer o próximo cálculo do TOR, né, do R envolvendo TOR. E um outro valor que não é difícil de aparecer, né, volta e meia a gente vê os problemas em que a constante dos gases é dada nessa forma aí, 62,364. Então, como a fórmula de Clapeyron foi feita para descrever o gás ideal, que é uma idealização do que é um gás, né, PV igual a nRT, ela vale para um gás ideal. Se não for essa fórmula, se for qualquer outra equação de estado, então o gás ele é chamado de não ideal. Tem condições dentro dele que o gás ideal, que não são satisfeitas, né, no caso de um gás ideal. Principalmente, né, o que tem mais relação aqui é a interação entre as moléculas. Por exemplo, a equação de Van der Waals. Então, notem aí que o formato dela é diferente. Do lado direito eu tenho nRT, mas do lado esquerdo, em vez de V, é V menos NB. Em vez de P, é P mais N2A sobre V ao quadrado. Aqui, N é o número de mols mesmo, e o A e o B são valores obtidos empiricamente. São valores numéricos que para cada gás tem um valor diferente. E aí eu estou reproduzindo uma tabela aqui embaixo, em que os valores são dados aí, né? O valor do A e do B nas unidades de litro, atm e mol. Tá? Então, lembra aí que o A tem que respeitar as unidades para que ele possa ser o A e o B, né? Que eles possam ser usados na fórmula. Então, vamos supor, tem um problema na lista que é bem assim mesmo, que eu queira usar a equação de Van der Waals e vou usar para o CO2. Então, este valor aqui, 3,592, eu vou substituir no lugar do A. Este valor aqui, 0,04267, eu vou substituir aqui no lugar do B. Bom? É dessa forma que a gente vai usar a equação de Van der Waals e aí repetir os cálculos, né? Então, fazer qual a pressão nova que eu vou encontrar, tem que resolver a equação para achar o valor que tá sendo pedido. E o que tem de fenomenologia? Qual é a física, tá? Que a gente vai tentar explicar a diferença na fórmula, tá? Exatamente na interação entre as partículas. Nós vamos ver que na teoria cinética dos gases, cada molécula viaja livremente dentro do gás. Tá? Só quando uma colide com a outra que tem alguma interação. Agora, se, por exemplo, essa aqui fizer uma força nessa, mesmo sem colisão, então existe uma interação, uma força intermolecular, que inclusive recebe esse nome, força de Van der Waals. Tá? Foi ele que propôs e chegou às primeiras fórmulas para essas interações. Tá? Então é isso que causa a mudança matemática na lei dos gases, porque existem novas forças que têm que ser consideradas, e acabam resultando nessa forma da fórmula do jeito que ele mostrou aqui. Tá, então, antes de dizer aqui da teoria cinética dos gases, eu quero só fazer um exemplo, e aí deixa eu abrir aqui o meu journal, né, que é esse aplicativo aqui que chama. Vamos resolver este probleminha aqui. Num sistema de ar-condicionado, 500 ml de um gás exerce 92 kPa de pressão a 28 graus Celsius. Que pressão
exercerá se o gás for comprimido a 300 ml em menos 5 graus Celsius. Muito bem. Então, a primeira providência que a gente tem aqui, né? A primeira providência que a gente vai ter que tomar é já imediatamente converter essas temperaturas em Kelvin, já que nós não podemos fazer o cálculo em graus Celsius. Tá? Para já não esquecer disso, é a primeira coisa que a gente faz. Então, 28 mais 273 vai dar 301, né? Kelvin. E a temperatura final desse gás no ar-condicionado é menos 5 mais 273. 268 Kelvin. Estou na continha aqui. Então, agora sim eu posso tentar relacionar com a lei dos gases. Né? Nesse exercício aqui não tem nada dizendo, então toda vez que não se diz nada, a gente usa a lei dos gases ideais. Então, eu vou partir de PV igual a nRT. E neste problema aqui, a pressão muda, está perguntando, né? Então, a pressão final a partir de uma pressão inicial. O volume muda de 500 ml para 300 ml. E a temperatura muda de 301 Kelvin para 268. Então, eu vou passar a temperatura para baixo aqui, no denominador, e vão sobrar duas constantes desse problema. O número de mols não muda. O sistema de ar-condicionado, vamos dizer que ele é fechado, ele é isolado. Não entra molécula, não sai molécula dele. E o R é sempre uma constante mesmo. Então, todo mundo aqui vai ser constante, do lado direito, né? De forma que eu posso escrever uma relação desse tipo aqui, ó. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, já que tudo isso aqui é igual a uma constante. Então, eu tenho num ponto do estado, eu tenho no outro ponto do estado. Tá? Nesse estado 1, P1V1 sobre T1. No estado 2, P2V2 sobre T2. Basta agora a gente substituir as variáveis que nós temos e fazer o cálculo. Tá? Então, P2. Na verdade, eu vou isolar aqui o P2 e vou fazer o cálculo depois disso. Então, ele vai ser P1V1 vezes T2 dividido por P1, P2. P1, 92 kPa. Volume 1, 500 ml. Temperatura 2. 268, né? 268 Kelvin. Dividido. Kelvin. Dividido por T1, que é 301 Kelvin. Normalmente eu não ponho unidades na hora de fazer a conta, mas eu vou pôr aqui só para ilustrar para vocês uma coisa. V1, V1, na V2 aqui, tá errado. V2, 500, 300 ml. Tá, então o que eu quero ilustrar aqui é o seguinte. No caso do Kelvin, tá ok, porque isso é uma escala que começa no zero, uma escala absoluta. Tá? Então não tem outra possibilidade. Se eu colocasse qualquer coisa em grau Celsius ou em Fahrenheit aqui, a conta ia dar errado. Não pode. Tá? Não pode, não podemos fazer esses cálculos com escalas arbitrárias como a centígrada. Tá? O zero dela não corresponde ao zero termodinâmico. Por isso. Tá? Então, aí eu não poderia cancelar. Já as outras unidades não tem problema nenhum. Tá? O ml, quando eu tenho zero volume, é 0 ml. Quando eu tenho em cima e embaixo, tá? Então, seja lá qual for aqui
nessas unidades, tá, eu posso cancelar diretamente. Vai sobrar quilopascal como a resposta. Tá? P2, nesse caso aqui, então, fazendo essas contas, eu cheguei em 136,5 quilopascal. Tá? E essa é a resposta para esse exemplo aqui. 2 segundinhos aí para vocês tirarem um print screen, tá? Beleza, vamos lá. Então, daí na década de 1860, esses dois físicos, o Maxwell e o Boltzmann, formularam a teoria cinética dos gases. Uma teoria, então ela é mais do que um modelo, né? Ela já passou pelo teste experimental, foi validada, né? Não foi falseada, passou em todos os critérios aí do método científico e atinge esse status de teoria, tá? Que vai tentar descrever o que acontece no mundo microscópico para a gente tirar variáveis macroscópicas dali. Então, por exemplo, eu vou fazer um cálculo para vocês aí, que vai mostrar qual que é a pressão de um gás, em termos da massa molecular. Então, partindo de uma molécula, né, da massa da molécula que está lá no mundo microscópico, eu quero saber no meu mundo aqui qual que é a pressão, tá? Uma variável que eu consigo medir em laboratório. Tudo bem? Então, essa que é a ideia da teoria cinética dos gases. É uma teoria que vai estabelecer um modelo para dizer o que é um gás, tá? E é claro que, como isso é um modelo, esse gás ele é idealizado, daí que vem o gás ideal, né? E tentar tirar os resultados a partir daí. Bem? Então, quais são as hipóteses desse modelo? Primeiro, um gás é uma coleção de moléculas em movimento aleatório e contínuo. Então, qualquer gás que a gente estiver observando, as moléculas vão estar andando para lá e para cá, né, em todas as direções, em sentidos para cima, para baixo, para frente, para trás, e aleatoriamente, tá? Para todas as direções, com diferentes velocidades. Essa é a primeira hipótese do modelo. Segunda hipótese. As moléculas de um gás são pontos infinitesimalmente pequenos. Aqui o desenho não está muito bom, porque mostra essas bolinhas todas, tá? Mas vamos imaginar que no modelo que a gente vai estar fazendo, de fato, a molécula ela é muito pequena. Eu não vou chegar exatamente na sua dimensão, eu vou, né, considerá-la como um ponto material. Tá? Elas são muito pequenininhas, especialmente se comparadas com a trajetória, né? Então, o caminho que ela está percorrendo dentro do recipiente é sempre muito, muito, muito maior do que a sua dimensão. Terceiro, as partículas movem-se em linha reta até colidirem. Ó, olha essa partícula aqui, ó. Ela está em linha reta. E como eu vou dizer para baixo, ela não tem nenhuma interação com as outras moléculas. Tá? Pela lei da inércia, se a resultante, se não tem nenhuma força atuando sobre uma partícula, ela viaja em velocidade constante e em linha reta. Então está aqui. Cada uma delas que não estão colidindo, ó, essa outra aqui, estão todas fazendo seu caminho em linha reta. Tá? Elas não interagem a menos na hora das colisões. E 4, as moléculas não influenciam umas às outras, exceto durante as colisões. Então, é exatamente a continuação do que eu estava dizendo aqui. Essa aqui que estava se movendo livremente, ela não interage nessa. Agora, essa bateu nessa outra, certo? E só nesse momento da colisão que uma influenciou no caminho da outra. Fora isso, não tem força intermolecular. No sentido que o Van der Waals pensava, tá? Então, esse é um modelo aqui que não é para gás ideal, então essa é a grande diferença do gás ideal para o gás real. Tá? As forças de interação entre as moléculas. Então, esse é o modelo que nós vamos aplicar e vamos ver que resultados aí a gente deve chegar com a teoria cinética dos gases. Primeiramente, eu queria lembrar vocês aí dessa definição dessa variável, né, dessa grandeza chamada quantidade de movimento. Certamente vocês já ouviram falar isso na física do ensino médio, talvez com esse nome mesmo, quantidade de movimento, que é o produto da massa pela velocidade da partícula.
Tá? Mas esse nome aqui é mais usual e mais prático para nós agora. Aqui para frente, tá? Vamos esquecer um pouco do termo aqui, quantidade de movimento, e vamos usar mais o momento linear. Tá? O que é o momento linear? É o produto da massa pela velocidade. Como a velocidade é uma grandeza vetorial, ela tem direção e sentido, o momento deve ser também uma grandeza vetorial. Ela aponta na mesma direção da velocidade, no mesmo sentido da velocidade. Só tem um fator, que é a massa, que está multiplicando aqui na frente. E essa grandeza é importante nas colisões. Né? Uma colisão pode causar um efeito importante se tiver uma velocidade muito alta. Mesmo uma bala de revólver pesa poucos gramas, uma velocidade de mais de 1.000 km por hora, ela vai te causar um certo dano. Né? Ou um caminhão a 20 km por hora também pode causar o mesmo dano que a bala de revólver a 1.000 km por hora. Então, é nesse sentido que entra o produto dessas duas coisas. Tá? O momento linear ele é tão grande quanto a velocidade, ele é tão grande quanto a massa. Ele cresce com as duas coisas. Tá? Por isso essa grandeza é definida desse jeito. Só que nós vamos tomar só no eixo X. O que me interessa aqui para o cálculo que eu vou fazer inicialmente é os movimentos ao longo do eixo X somente. Então, a velocidade é a velocidade componente X, e o momento é um momento na direção X. Tá? Componente X do momento também. Força. Agora, pensando na força, segundo a lei de Newton, força é massa vezes aceleração. Tá? De novo, tomando todo mundo aqui no eixo X. Certo? Aceleração do eixo X, força no eixo X. Quem tem direção e sentido aqui são forças e aceleração. Massa é uma grandeza escalar. Tá? O componente X aqui vale para esses dois só. Quem que é a aceleração? ΔV sobre ΔT. Se eu falei da aceleração no eixo X, eu quero a variação da velocidade no eixo X também. Tá? Então, a definição da aceleração tomando-se com a direção X aqui nesse caso. Agora, aqui eu vou fazer uma passagem que é a seguinte. Vamos supor que no nosso caso as massas são constantes. Então, que é exatamente a situação, né? Estou pensando aqui em moléculas, cada uma dessas bolinhas aqui, a massa de cada uma delas não muda. A massa do hidrogênio vai ser sempre a massa do hidrogênio, né? Ou uma molécula composta, CO2, né? A massa molar vai ser sempre a mesma, tá? Não importa os movimentos que elas aconteçam aqui. Então, nessa conta de variação ΔVx, eu posso passar o m para dentro, porque a variação de mvx é a mesma coisa que m vezes a variação de x. Como m é constante, ele não varia, ele pode ser passado para dentro e para fora do símbolo delta, né, que representa uma variação de uma quantidade. Tá? E aqui o que eu tenho dentro do parênteses? Exatamente o mvx. Então, força na direção x é a variação no tempo do momento na direção x. A propósito, essa foi exatamente a forma que o Newton formulou a segunda lei dele. Tá? Então, a gente aprende que a segunda lei de Newton é força igual a massa vezes aceleração. Mas o que o Newton escreveu no livro dele, no Principia, é que força é a variação da quantidade de movimento por unidade de tempo. Tá? É exatamente uma expressão matemática disso que eu falei. Variação da quantidade de movimento, ou momento linear, por unidade de tempo, é a força resultante. Assim que, se vocês pegarem o livro dele, vocês vão encontrar um negócio formulado lá, tá? A segunda lei dele formulada lá. Porque o Newton já teve a intuição de imaginar que, bom, se a massa não varia, aí eu posso escrever desse jeito aqui, massa vezes aceleração. Mas se a massa variar, não. Na verdade, eu tenho que aplicar essa forma, tá? ΔPx sobre ΔT. Por exemplo, movimento de um foguete. Quando um foguete está sendo lançado para o espaço, né, um ônibus espacial aí da NASA, a primeira coisa que ele vai estar fazendo é queimar o combustível dele e expelir o combustível dele da nave.
Então, com isso, conforme ele vai subindo, ele vai ficando mais leve. Ou seja, a massa não é constante. Tá? Então, e aí a gente tem que aplicar a segunda lei de Newton também. Eu quero saber qual que é a força resultante do foguete. E para fazer esse cálculo, eu uso nessa forma aqui. Tá? Essa forma que eu estou usando aqui. Então, essa é a fórmula, vamos dizer, original, tá? Da segunda lei de Newton. Eu vou juntar as duas aqui só, né? Fazer uma síntese delas. Então, eu estou falando do momento linear na direção x, px é mvx, e a força é a variação do px por unidade de tempo. Tá? E agora vamos calcular a seguinte situação. Vamos supor que uma molécula executa uma colisão elástica com a parede da esquerda. A molécula é essa bolinha azul, com velocidade para a esquerda, menos Vx, que multiplicada pelo momento é o menos Px, né? Então, o Px inicial dela, tá? Para a esquerda. E aí ela bate e volta, sem perder velocidade, por isso a colisão é elástica. Então, ela volta com o mesmo Vx, e para a direita agora, tá? Um momento que é o produto mvx. Tá? Pensa numa bolinha de borracha bem, bem elástica, tá? Que você joga contra a parede. Você joga ela com uma velocidade e ela volta com a mesma velocidade. Tá? Por isso, colisão elástica, né? Então, qual é a variação do momento nessa situação? É o momento final, que é o mvx para a direita, menos o momento inicial, que é menos mvx, o momento para a esquerda. Menos com menos dá mais. E aí a variação do momento aqui, então, vai ser 2 vezes mvx. Ok? De novo, eu vou juntar isso aqui em cima, só para fazer uma síntese aqui. E agora vamos fazer este outro cálculo. Tá? Eu vou procurar um volume que eu vou chamar de volume de colisão. De que jeito? Num dado intervalo de tempo, tá? Então, a partir de agora que eu disparei meu cronômetro, até uns 2 segundos depois, nesse intervalo de tempo considerado aqui, eu quero ver quais moléculas que vão colidir, quais delas que vão bater com a parede e quais que não vão bater com a parede. Tá? E aí eu vou traçar um volume aqui dentro, que eu vou chamar de volume de colisão. Tá? Então, bem no limite aqui do volume de colisão à direita, essa molécula ela tem tempos exatamente de chegar e fazer a sua colisão. A velocidade dela é Vx, tá? E ela vai andar correspondente ao produto, né? A velocidade vezes o tempo. A distância percorrida é exatamente o que ela precisa aqui para bater. Então, essa que está na frente, ela ultrapassaria, né? Então, na verdade, ela bateu e voltou. E essa que está aqui atrás, não. Ela não deu tempo de chegar. Tá? Ela percorre essa distância que não é o suficiente para ela chegar até a parede. Então, dentro dessa, aqui uma linha, né, em 2 dimensões, mas vamos imaginar um volume, nesse volume tracejado, contém as moléculas que vão colidir com a parede. Se N é o número total de partículas no volume total, V, do recipiente, então o volume de colisão contém o número total vezes a fração de volumes. Tá? Essa razão aqui é a razão do volume de colisão pelo volume total. Se a densidade é uniforme, né, elas estão distribuídas uniformemente aqui dentro, basta eu multiplicar o número total por essa razão para ter o número de moléculas que estão nessa parte aqui do recipiente. Tá? Quem é o volume de colisão? É a área da parede vezes a largura, tá, desse paralelepípedo aqui, vamos dizer. Tá? As dimensões podem ser diferentes. Então, é a área vezes a distância. Tá? A área da base vezes a distância percorrida, que é Vx delta t. Aqui, entre parênteses, o volume da colisão. Tá? E essas são as moléculas que estão dentro do volume de colisão. Onde A é a área da parede envolvida na colisão. De novo, só juntando tudo aqui em cima para continuar a conta. Tá? Está aqui o resultado. Tem
N vezes A Vx ΔT sobre V moléculas dentro do volume de colisão. Agora, ninguém falou para mim que eu só tenho molécula andando para a esquerda. Em princípio, inicialmente eu quis restringir ao eixo X. Mas por que só para a esquerda? Eu tenho moléculas nos dois sentidos. Lembra que o movimento delas deve ser aleatório. Tá? Metade das moléculas deve estar andando para a esquerda e a outra metade deve estar andando para a direita. E essas que eu vou encontrar aqui, então, no volume de colisão, é metade delas. Então, eu vou pegar o número de moléculas que eu tenho aqui dentro e dividir por 2 para dar o número de colisões agora. Certo? Então, essas são as moléculas que vão colidir depois do intervalo de tempo ΔT. Então, qual vai ser a força exercida sobre a parede? Se força é ΔP sobre ΔT, ΔPx sobre ΔT, onde o ΔPx é esse resultado aqui, 2mVx, então é a variação do 2mVx ΔT, vezes o número de colisões. É outro resultado que eu achei aqui em cima. Tá? Então, fazendo essa conta aqui, eu vou chegar na força. Tá? Ou seja, vai sobrar um N, vai sobrar um A, vai sobrar a massa da molécula. Eu vou multiplicar Vx com Vx, vai dar Vx ao quadrado. E eu vou cancelar o intervalo de tempo ΔT e eu vou cancelar esse 2 com esse 2. Tá? Então, são as variáveis que sobrou aqui. O V acho que eu falei, né? Então, eu ver no denominador aqui também. Sintetizando, essa é a força exercida sobre a parede em questão, tá? Essa parede da esquerda aqui, no desenho. Então, a pressão, quem que é? Força dividida pela área. Tá? Vou passar o A aqui para baixo e vou chegar no resultado. Tá? Então, eu tirei o A e eu reescrevi aqui o M-molec, né? Para identificar que essa massa é a massa de uma molécula. Tá? É a massa de cada molécula que eu estou olhando aqui, dessas bolinhas em azul. Tá? Uma massa muito pequenininha, né? Seja lá da ordem de 10 a menos 26 gramas, que quando eu multiplicar por um número muito grande, da ordem de 10 a 23 ou 10 a 26, vai me dar uma pressão que eu vou medir em algum valor em Pascal. Tá? Rearranjando agora, ou melhor, abrindo dois termos aqui. Quem que é o número total de moléculas? É o número de mols vezes o número de Avogadro. Quem que é a massa de uma molécula? É a massa molar dividido pelo número de Avogadro. Tá? Então, esses dois fatores que eu abri aqui eram as equações que a gente estava estudando na aula passada. Tá? Então, Nzinho é Nzão pelo Na, e o Mzinho é Mzão pelo Na. Tá? Então, só estou reescrevendo aqui para isolar o formato dessas duas quantidades aqui. Nessa equação agora, eu vou cancelar o Na com Na em cima e embaixo, no numerador e no denominador. Então, chegamos aqui no número de mols, vezes a massa molar, vezes a velocidade na direção x ao quadrado, dividido pelo volume, isto é, a pressão exercida na direção x. Tudo bem? Então, estou reescrevendo esse resultado aqui também, tá? Da pressão na direção x. E, porém, ninguém me disse também que essas moléculas têm que necessariamente se mover na direção x somente. A gente sabe que, na realidade, elas estão em todas as direções. Tá? Tem molécula andando para frente, para trás, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, nas diagonais, né? E todas as direções possíveis e imagináveis que vão ser representadas por um vetor velocidade. Um vetor que aponta na direção do movimento de cada uma das moléculas. Esse vetor velocidade ele tem componentes. Componente x, componente y e componente z. Tá? Cada uma dessas componentes eu posso relacionar com o módulo do vetor
total, né, do vetor final aqui, que é a soma vetorial das suas componentes. Ou seja, existe esta relação aqui, tá, que é uma extensão, né, do Teorema de Pitágoras. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Tá? Então, imagina um triângulo retângulo, agora, que tem um cateto em Vx e um cateto em Vy, que é mais ou menos aqui, assim, né? Então, é essa hipotenusa que está no plano xy aqui que eu estou mostrando. Então, essa primeira hipotenusa aqui, ela é Vx quadrado, Vy quadrado. Raiz quadrada disso. Tá? Então, ela seria correspondente a essas duas primeiras parcelas. E aí, se eu pego o quadrado dela e elevo e somo com o quadrado do Vz, eu estou desenhando um outro triângulo retângulo agora no espaço, ó, tá? Que tem essa base aqui e essa altura aqui. Então, o quadrado agora, que é a hipotenusa deste outro triângulo, é a soma das três componentes ao quadrado. Tá? Vx quadrado, Vy quadrado, Vz quadrado. Tá? Que, em média, tem valores parecidos, tem valores muito próximos um do outro. Tá? É claro que tem moléculas mais rápidas, tem moléculas mais lentas, mas a gente vai ver mais para frente aí que a gente consegue calcular valores médios. A gente consegue calcular valores mais prováveis. Tá? Que se eu pegar aleatoriamente qualquer uma dessas moléculas ali, na média, elas devem ter mais ou menos o mesmo valor de velocidade. Seja que está andando na direção x, na direção y, na direção z. Ou também as componentes de uma molécula qualquer, em qualquer uma das direções, elas têm as mesmas componentes parecidas, tá? Da mesma ordem de grandeza. Então, eu posso pensar que, em média, o Vx quadrado é aproximadamente igual ao Vy quadrado, que, por sua vez, é aproximadamente igual ao Vz quadrado. E daí, se eu combinar essa estimativa aqui das médias com esse resultado aqui em cima, tá? Então, eu vou ver que vai ser o Vx, esse aqui é aproximadamente Vx quadrado, esse aqui é aproximadamente Vx quadrado, que vai dar 3 Vx quadrado médio, né? E esse é o valor, então, da média da velocidade ao quadrado, tá? Da velocidade média quadrática de uma molécula. É aproximadamente 3 vezes a velocidade quadrática média em um eixo qualquer. Tá? Então, o x ali também está aleatoriamente. Eu escolhi o x. Se eu tivesse feito esse cálculo em y, ia dar o mesmo resultado. Se eu tivesse feito esse cálculo em z, ia dar o mesmo resultado. Tá? A velocidade quadrática média é aproximadamente 3 vezes a velocidade y quadrática média. É também aproximadamente 3 vezes a velocidade z quadrática média. Então, eu vou pegar esse resultado agora e eu vou substituir de volta na expressão da pressão. Tá? Só que primeiro eu vou tomar o cuidado de dizer, olha, essa aqui não é uma velocidade qualquer, mas é a média da velocidade ao quadrado. Justamente para eu conseguir me aproximar cada vez mais dos valores médios. Tá? E se eu sei que a Vx quadrado quadrática média é 1/3 da V quadrática média, então eu posso substituir por isso, né? Pela velocidade quadrática média dividido por 3. E notem aqui que eu já tomei o cuidado de sumir com o índice x, porque isso vale para o eixo x e isso vale para qualquer direção, né? Vale no caso geral. Tá? Dada uma velocidade numa outra direção qualquer, a gente pode estender a fórmula da pressão que foi deduzida para essa situação. E agora eu já estou livre do eixo x. Eu estou aplicando o resultado para qualquer eixo, para qualquer direção que as moléculas estejam se movendo dentro do recipiente. Muito bem, e agora, então, essa velocidade quadrática média, ela é chamada desse jeito mesmo, né, que eu estou falando, e nós vamos definir o que eu vou chamar, então, da raiz quadrada da velocidade quadrática média. Todo esse nomezão mesmo. Raiz quadrada da velocidade quadrática média. Que é pegar essa velocidade ao quadrado, tomados vários valores e feito a média, e tirar a raiz quadrada disso.
para eu definir esse parâmetro que eu vou chamar de VRMS. Tá? Então, RMS vem do inglês, né? Root Mean Square, que é a raiz quadrática média. Tá? Raiz quadrada média. Então, vamos definir desse jeito aqui. Então, se isso, elevando ao quadrado dos dois lados, né? Então, o V, a raiz quadrada, a velocidade quadrática média é igual a VRMS ao quadrado, então eu posso simplesmente substituir aqui a velocidade quadrática média pela raiz quadrada da velocidade quadrática média, pelo VRMS. Tá? Vou começar a falar VRMS porque é mais fácil, tá? Mas vamos pensar nela sempre desse jeito. Ela é o resultado dessa raiz quadrada aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar o V multiplicando para o outro lado, tá? Para começar a reescrever a equação de estado do gás. Aqui, olha, produto PV, que resulta em ser, então, N, número de mols, massa molar, VRMS ao quadrado, dividido por 3. Tá? E se eu utilizo a equação de Clapeyron, e se eu sei que o PV é isso, eu sei que o PV é isso, eu vou igualar, então, esse resultado no NRT, para ver onde que nós vamos chegar. Né? E com isso eu posso isolar o valor do VRMS. Note aqui, ó, posso cancelar o número de mols de um lado e do outro. Vou passar o 3 multiplicando, vai dar 3RT no numerador. Vou passar o M dividindo, vai dar o M no denominador aqui. Como o VRMS está elevado ao quadrado, o resultado é a raiz quadrada dessa fórmula aqui, né? 3RT dividido por E. Vou fazer um outro exemplo aqui para mostrar para vocês, que é este aqui. Calcular a raiz quadrada da velocidade quadrática média, que é o VRMS, de um gás nitrogênio a 20 graus Celsius. Certo? Então, o gás de nitrogênio, que é o que mais tem no ar, é uma temperatura de 20 graus Celsius. Tá? Uma temperatura amena, deve ser um pouco mais baixo do que está hoje, né? Porque está bem quente hoje. Não sei se uma hora dessa na noite aí está essa temperatura, mas mais ou menos um pouco, isso é um pouco mais, né? Talvez. Então, em que velocidade essas moléculas de nitrogênio estão viajando no ar aqui em volta da gente? Mais ou menos agora. Tá? O gás usado aqui, então, é o N2, a 20 graus Celsius, tá? E é esse cálculo aqui que eu vou fazer para o VRMS. Então, só para lembrar aqui, deixa eu pôr a formulinha aqui do lado. RMS, a raiz quadrada de 3RT dividido por M. Então, na fórmula, eu preciso saber a temperatura e eu preciso saber o M. Isso é uma constante. A temperatura foi dada, mas o M não. Eu tenho que calcular o valor da massa molar antes de fazer o cálculo aqui. Tem que é o Mzão. É 2 vezes 14, né? Que é a massa molar de cada átomo de nitrogênio. Vai dar aqui 28 gramas por mol. Como eu disse, é sempre bom a gente escrever as coisas desse jeito. Tá? E o outro parâmetro aqui que eu vou usar é a temperatura. De novo, ela não está numa unidade boa. Temperatura em 20 graus Celsius, eu não vou poder fazer cálculos termodinâmicos com ele, e isso vai me causar problemas. Então, 293 Kelvin, né? Vou fazer uma conversão aqui. 273 mais 20 vai dar 293. Tudo bem? Para a gente completar o cálculo, então, deixa eu reescrever a fórmula aqui embaixo. 3RT dividido por M. E agora, eu tenho que tomar cuidado de novo com as unidades. Tá? Porque ou eu transformo todo mundo para gramas, ou eu uso a constante dos gases no SI. Esse é o caminho que eu vou escolher.
tá? Vou usar a constante dos gases no SI, então, na verdade, eu vou transformar este valor aqui para o sistema internacional. Então, eu vou reescrever desse jeito aqui, ó, com 0,028 quilogramas por mol. Vou poder usar o quilograma aqui. E aí eu completo a conta, tá? Aí eu posso fazer cálculos. Isso aqui é outra coisa importante, tá, gente? Tem que prestar atenção nas unidades aí toda vez que a gente vai fazer esses cálculos, tá? Pessoal, 3 vezes. E aí eu não pus o R, né? Deixa eu pôr o R aqui. No sistema internacional. Olha, 8,31. 8,31. 45. Nas unidades do sistema internacional, tá? Que é Joule por mol, que é. Então tá. Eu vou apagar, então. Escrever direito aqui o restante dos gases, vezes a temperatura 293, dividido por 0,028, e aí a gente vai na calculadora e faz esse cálculo aqui. Resultou para mim 511 metros por segundo. Está todo mundo no sistema internacional, né? O resultado ainda está no sistema internacional. E só para a gente ter uma noção com velocidades, porque nossa cabeça pensa melhor em quilômetros por hora, multiplicando por 3,6 vai dar esse número aqui, ó, 1839,6 quilômetros por hora. Tá? Então, cada molécula que você está sentindo parece que a gente sente alguma coisa, né? Mas cada molécula que está batendo no seu corpo aí, né, exercendo uma parte da pressão atmosférica do ar à sua volta, mais ou menos na temperatura que nós estamos hoje, estão em média, né, o próximo da média, depois eu vou mostrar, esse número não é exatamente a média, a 1.840 km por hora. Tá? Então, essa é a velocidade que, né, muito próximo da velocidade média das moléculas do ar, do N2, do nitrogênio, na nossa volta. Então, esse foi o resultado que nós obtivemos aqui. E aí eu estou sintetizando de novo, né? Então, foi isso que a gente obteve, raiz quadrada da velocidade quadrática média, o VRMS, a raiz de 3RT dividido por N. Eu não vou fazer esse cálculo aqui, tá? Só vou mostrar para vocês. Então, existem outras formas da gente medir a velocidade das moléculas, e eu só vou mostrar para vocês aqui que resultados que a gente vai chegar. Tá? Porque esses cálculos são agora bem mais complicados do que esse que eu mostrei. Tá? E envolve, inclusive, matemática que ainda vocês não viram, não estão preparados para fazer essa conta. Tá? Mas qual é a velocidade média que nós vamos observar para as moléculas? Elas vão com a raiz quadrada de RT sobre M também. Então, notem que dentro da raiz quadrada tem os mesmos parâmetros aqui. Tá? A temperatura, a massa molar e a constante dos gases. Só muda o número. Aqui é a raiz de 3, aqui é a raiz de 8 sobre π. Essa vai ser a velocidade média mesmo, não a VRMS. É o valor médio mesmo. Se eu pegar 1.000 moléculas, medir as velocidades delas e dividir por 1.000, o resultado que vai dar é o valor médio. Tá? E é possível mostrar com a teoria cinética dos gases que esse resultado é o valor médio mesmo. Agora, se eu pensar aleatoriamente uma molécula numa amostra qualquer, qual é a velocidade que eu vou pegar com a maior chance? Qual é a velocidade mais provável das moléculas? Essa que eu vou chamar de VP. De novo, ela é raiz quadrada de RT sobre M e só muda o número que está dentro da raiz aqui, ó. Então, agora é 2RT. Também é possível de demonstrar essa fórmula aqui, mas ela é, de novo, complicada de fazer esse cálculo. Não está no escopo da nossa disciplina. Tá?
Muito bem, com esses resultados aí, os dois físicos, o Maxwell e o Boltzmann, eles deduziram que existe uma distribuição das velocidades num gás que é dada por uma expressão matemática cujo gráfico estão representados aqui. Tá? Então, aqui está mostrando qual que é essa distribuição de velocidades. O que significa uma distribuição de velocidades? Significa a quantidade de moléculas que a gente tem, olha, isso aqui no eixo Y é uma porcentagem, para cada valor de velocidade. Então, nós estamos vendo aqui, ó, que a curva sobe desde o zero. Então, eu tenho 0 moléculas com 0 velocidade, mas aí, com uma velocidade pequenininha, já começa a aumentar a porcentagem. Até atingir o máximo, tá? Estou mostrando aqui um pouco abaixo do 500, né? E depois elas vão diminuir a quantidade para valores que vão para cima do 1000 até. Né? Então, dá para ver, só de bater o olho também, que essa curva aqui ela não é simétrica. Tá? A área para o lado de cá, abaixo do máximo, é menor que a área para o lado de cá, para cima do máximo. Tá? Então, se eu fizer a média, na verdade, de todos os valores, vai ser um pouquinho para cima na velocidade. Então, se esse ponto aqui, o máximo do gráfico de 0 graus, tá? É o valor mais provável, o valor médio vai estar um pouquinho para cima. Né? E eu vou mostrar para vocês também, fazendo uma conta aqui, que o VRMS está um pouquinho para cima ainda também. Então, nessa distribuição aqui, cada uma dessas velocidades são formas matemáticas e que envolvem a estatística. Esse é um ramo da física aí, que chama física estatística, para poder caracterizar essa distribuição, para poder dizer para nós, olha, tem um máximo nesse valor, tá? O valor médio é mais ou menos esse, né? E o valor RMS é esse aqui. Né? Agora deixa eu mostrar para vocês os valores. Ó. Raiz de 2 é 1,414. Então, isso, como é o valor mais provável, é exatamente o pico dessa curva aqui. Eu estou olhando só para ter igual a zero, tá? Depois as outras temperaturas eu posso falar um pouquinho para frente. Então, qual é o valor mais provável? O VP, que é exatamente o pico desse gráfico aqui. A velocidade média é a raiz de 8 sobre π. Então, vai aí na calculadora também, faz esse cálculo, 8 dividido por π, raiz quadrada, vocês vão chegar nesse número aqui, ó, 1,596. Então, é um pouquinho maior que 1,4. Então, aqui está o valor médio. Um pouquinho para cima, e eu justifiquei desse jeito, ó, mostrando que a curva ela é assimétrica. Ela tem mais área para o lado de cá do que para lá. Então, na média, fazendo a média, ela tem que estar deslocada para frente do máximo aqui. Né? E a VRMS, por sua vez, é a raiz de 3, que é 1,732, que é ainda um pouquinho maior que 1,596. E agora, nesse gráfico, ela aparece, então, um pouquinho para cima com relação à velocidade média e mais para cima ainda com relação à velocidade mais provável. Então, isso é o que a gente obtém para o T igual a zero, e vamos obter coisas parecidas também para temperaturas maiores, 250, 500, 750, 1000 graus Celsius. E é interessante a gente notar que conforme o gás vai sendo aquecido, temperaturas mais altas, essa curva ela vai achatando e vai se distribuindo para valores com velocidades maiores. Né? Então, olha aqui, por exemplo, ó, qual é a porcentagem de moléculas com velocidade de 1000 metros por segundo para T igual a zero? Tá? Então, quase nada. Ó. Só esse tantinho aqui, quase perto de zero. Mas a segunda curva de 250, eu já vou encontrar uma porcentagem maior de moléculas com velocidades de 1000 metros por segundo. Aquecemos mais para 500 graus Celsius, vão aparecer mais moléculas mais rápidas. Tá? E assim vai, tá? Até atingir o máximo. Tá? E a minha ideia aqui já não bate mais para a última curva, porque eu estou para cá do máximo. Tá? Se eu for aquecendo mais ainda, ela vai achatando cada vez mais e se mostrando valores maiores cada vez mais. De onde vem a ideia
que a gente sempre diz, quanto maior a temperatura, maior a velocidade das partículas. Tá? A distribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann mostra isso que eu acabei de falar. Ok, deixa eu juntar de novo as informações aí de uma forma sintética. A pressão sobre as paredes P é NmVRMS quadrado por 3V, e a raiz quadrada da velocidade quadrática média, VRMS, é a raiz quadrada de 3RT sobre M. Note agora que se eu isolar essa temperatura, o que acontece? Eu vou elevar o V ao quadrado para deixar só o T aqui sozinho. Então, eu vou passar o M para o outro lado, 3R para baixo, aqui. Né? Então, MVRMS ao quadrado dividido por 3R. O que é importante da gente notar aqui é isso que eu acabei de falar. Tá? Eu acabei de falar para vocês aí quanto maior a velocidade das moléculas, maior vai ser a temperatura do gás. Então, eu estou vendo aqui que a temperatura é proporcional ao quadrado da velocidade. Quadrado, nesse caso aí, né, que estou mostrando, do VRMS ao quadrado. De onde eu posso concluir que a energia cinética média por molécula, lembrando que a energia cinética é meio de mv ao quadrado, a média por moléculas, tá? Aqui, o símbolo de média está aqui à esquerda, e eu vou usar a VRMS para caracterizar isso. Tá? É meio de m VRMS ao quadrado. Tá? A fórmula da energia cinética aplicada para essa velocidade aqui. E descreve a média das energias cinéticas dessas moléculas. Substituindo o VRMS aqui na fórmula da energia cinética, vai dar m sobre 2, 3RT sobre m, que é cortando a raiz quadrada aqui com o quadrado, né? E aí eu vou rearranjar agora os termos desse jeito aqui, né? Isso vai ser o RT 3 dividido por 2. E o que eu fiz aqui, ó? Aqui eu tenho a massa da molécula dividida pela massa molar. Tá? Se forem, para dar um exemplo prático aqui, o carbono, né? Então aqui seria 12 gramas e aqui a massa de um átomo de carbono. Então o que vai sobrar no denominador? O número de Avogadro. A massa da molécula dividida pela massa molar é o número de Avogadro. Eu estou substituindo por esse valor aqui do número de Avogadro. E aí vamos definir uma constante, que eu vou chamar de casinha, e ela vai ser dada pela razão da constante dos gases pelo número de Avogadro. Então, com isso, a energia cinética média por molécula fica 3 meios de kT, onde este K é o R dividido por NA. Substituam os valores aí também e façam a conta. Vocês vão chegar em 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin. Tá? São as unidades aqui para a constante de Boltzmann. Lembra quando eu estava falando lá das definições das unidades? Das 7 unidades básicas do sistema internacional? Tá? Então, eu falei para vocês lá que a temperatura em Kelvin ela é definida a partir da constante de Boltzmann. Então, está aqui, tá? A constante que define a temperatura termodinâmica. E é isso que, né, os comitês de pesos e medidas têm feito para a maioria das definições de unidades. Então, o metro foi dado em termos de uma constante universal, a velocidade da luz. O quilograma foi dado em termos de uma constante universal, a constante de Planck. E aqui está a constante que vai dar a definição da temperatura, a constante de Boltzmann. E agora eu vou fazer mais uma passagem aqui. Vou pegar esse Na que está no denominador, esse Na que está no denominador, e vou passar multiplicando a energia cinética para o lado de cá. Então, se à esquerda aqui eu tinha a energia cinética por molécula, eu estou multiplicando agora pelo número de Avogadro. Então, aquilo que era por molécula virou por mol, pela quantidade de 6 vezes 10 elevado a 23 dessas moléculas. Então, a energia cinética molar
Na vezes energia cinética média por molécula, é 3 meios de RT. E aí, né, dado dessa forma aqui mesmo. Eu vou destacar esses 4 resultados. Então, a gente obteve aí a pressão sobre as paredes de um recipiente que contém gás. Tá? Obtivemos a velocidade, raiz quadrada da velocidade quadrática média. E tivemos a energia cinética média por molécula e a energia cinética molar. Cada uma delas podem ser aplicadas aí nos problemas de acordo com as nossas conveniências. Eu vou apagar a última equação aqui só porque eu quero voltar nessa terceira. Então, de novo, energia cinética média por molécula, 3 meios de kT, que eu posso abrir desse jeito. 3 meios é meio mais meio mais meio. Meio de kT 3 vezes. Só que, lembrando, isso é uma energia cinética, e cada um desses termos aqui veio de uma dimensão do espaço diferente. A energia cinética média é meio de m vezes a velocidade média na direção x ao quadrado. Meio de m vy quadrado, médio, meio de m vz quadrado, médio. Então, para cada parcela da energia cinética aqui, escrita em termos de kT, nós podemos associar uma energia cinética da mecânica mesmo, meio de mv ao quadrado, para cada um dos graus de liberdade. Essa molécula aqui, se movimentando no espaço, ela se movimenta livremente nas 3 dimensões, x, y, z. Então, ela tem 3 graus de liberdade. 1 grau de liberdade em x, 1 grau de liberdade em y, 1 grau de liberdade em z. Isso vai nos levar à formulação de um dos teoremas mais importantes aí da termodinâmica, da física estatística, que é o teorema da equipartição da energia. Diz o seguinte: para cada grau de liberdade, associamos uma energia cinética média por molécula de meio de kT. Tá? Então, eu mostrei para vocês aí para uma molécula pontual, que se move no espaço de 3 dimensões. Então, tem 3 graus de liberdade. Imagine que fosse agora uma molécula diatômica, que além de ter os 3 graus de liberdade, viajar em x, y, z, ela pudesse também rodar em torno do seu eixo. Tá? Tem 2 eixos possíveis aí que uma molécula diatômica pode girar, levando a configurações no espaço diferente. Essa molécula aí agora ela tem 5 graus de liberdade. Se eu levar em conta mais a vibração entre elas, ela tem então 6 graus de liberdade. Esses são os números que nós vamos colocando para encontrar quantas parcelas de meio de kT eu posso escrever para cada molécula em cada uma das situações. Nesse caso aqui são 3 meios de kT. Uma molécula com 5 graus de liberdade, 5 meios de kT. E esses graus de liberdade eles podem ser de outras naturezas, como eu falei. Rotacional, vibracional, além do translacional, que é esse aqui que a gente está vendo. Esse é o teorema da equipartição da energia. Tá? Para cada grau de liberdade, meio de kT de energia cinética média por molécula. E aí, para encerrar, deixa eu falar para vocês do livre caminho médio, que é um conceito que surge aí também da física estatística, da teoria cinética dos gases, e vai dizer para nós aí, né, ele vai responder essa pergunta. Qual é o caminho médio percorrido por uma molécula antes de colidir com outra? Então, essa aqui, por exemplo, quanto que ela vai caminhar antes de encontrar outra no caminho? Tá? Essa aqui, quanto que ela andou antes de encontrar essa e colidir? Tá? O caminho médio percorrido por cada molécula antes da colisão. Tá? Isso é um livre caminho médio. Esse é o nome que nós damos para esse conceito. Bom, então vamos ver o que é uma colisão primeiro. Uma colisão é quando as duas bolinhas se chocam. Tá? No modelo que a gente está aplicando agora, o modelo de Dalton. O Dalton, o átomo é uma esferinha dura e indivisível. Tá? Então, quando que elas vão se tocar? Quando elas encostarem uma na outra.
quando a distância do centro de uma até o centro da outra for igual ao diâmetro. Tá? Lembra que o diâmetro é 2R, e aqui, de novo, eu estou querendo olhar 2R, né? Do centro de uma até o centro da outra. A distância entre centros é igual ao diâmetro de cada uma das moléculas. Aí acontece uma colisão. Só que nós vamos fazer o cálculo inicialmente num caso particular. É esse que a figura está mostrando aqui do lado. Vamos supor, né, por um momento, vamos fazer de conta que só uma molécula está se movimentando, colidindo com as outras, enquanto todas as outras inicialmente estão paradas, estão em repouso. Tá? Aqui até mostra uma flechinha com essa molécula branca, cinza aqui para baixo, mas é depois da colisão. Tá? Antes da colisão, só a vermelha está em movimento. E aí ela vem, bate nessa, bate nessa, bate nessa, depois nessa, depois nessa, depois nessa, e assim vai, executando um movimento aparentemente caótico, que nós chamamos de movimento browniano. Tá? Depois eu posso falar um pouco mais aí do movimento browniano também. Então, o que a gente quer calcular, na verdade, é qual é a média dessas flechas. Tá? Então, quanto que ela anda livremente, eu quero fazer a média disso. Tá? Então, considerando que uma só está em movimento e as outras estão paradas, eu posso substituir essa figura de cima por essa de baixo. Por quê? Bom, eu estou então imaginando que essa da esquerda que está em movimento, ela cresceu para dar os 2D, né, para ter um diâmetro igual a 2 vezes o diâmetro original. Então, essa aqui é essa aqui, é a que está em movimento. E essa da direita é a bolinha branca acinzentada que está, na verdade, parada. Tá? Quando que elas vão se chocar? Quando eu tiver uma distância do centro de uma até o centro da outra de D. Uma distância, note, ó, permanece a mesma, que vai definir a colisão. Quem cresceu foi a molécula, mas a distância de separação entre elas permanece a mesma. Tá? Isso não mudou nesse modelo, né, nessa configuração, aí, esse caso particular que eu estou querendo calcular. Então, aí, o que acontece se eu deixar passar um tempo ΔT, a molécula que está andando, né, essa bolona de 2D, ela vai se movimentar com a sua velocidade e vai andar por uma distância v ΔT. Ela é essa aqui, e isso aqui é o quanto que ela anda. Definindo aqui um cilindro, certo? Que tem esse volume, ó. Volume de colisão, é a área da base, π vezes d ao quadrado. Então, ó, o diâmetro é 2D, né, mas o raio é d. Tá? Então, a área da base é πd ao quadrado. Vezes a altura do cilindro, v ΔT. Então, esse é o volume do cilindro. Esse volume aqui, que eu vou chamar de volume de colisão. Sintetizando as coisas aqui em cima, para eu poder continuar o cálculo. Eu vou agora, né, verificar que nesse intervalo de tempo ΔT, o número de colisões vai ser o volume vezes a densidade do gás. Então, se eu sei agora o volume, eu vou ver quanto de gás eu tenho dentro desse volume e contar quantas colisões eu encontrei dentro do volume. Tá? Então, vamos supor que seja um volume aí de 3 metros cúbicos, um número muito grande e exagerado. Tá? E eu tenho 2 moléculas por metro cúbico, que é a densidade. Então, na hora que eu multiplico 2 moléculas por 3, eu vou encontrar 6 colisões. Certo? Então, é isso que esse produto aqui representa. É o volume multiplicado pela densidade. Quanto mais denso for o gás, maior vai ser o número de colisões. Então, podemos agora definir o que a gente vai chamar de livre caminho médio. Ela é a razão entre a distância percorrida no intervalo de tempo ΔT pelo número de colisões. Então, se eu andei 3 metros e colidi 2 vezes, meu livre caminho médio é de 1,5 metro. Tudo bem? Então, no numerador, o caminho percorrido, e no denominador, o número de colisões, que eu sei daqui.
certo? Então eu vou substituir aqui o valor do volume de colisão, né, que é o que eu estou substituindo aqui embaixo, πd ao quadrado v delta t, que eu notei que eu repeti a equação, tá? Não estou fazendo nada não, vou continuar aqui na frente. E agora, então, depois da substituição, eu posso cancelar v delta t com v delta t, tá? E vai sobrar π ρ d ao quadrado no denominador. Este, agora, é o valor que eu estou encontrando para o livre caminho médio. 1 sobre π ρ d ao quadrado. Acontece que as moléculas não são estáticas. Tá? As outras moléculas não são estáticas. Então, eu tenho que levar isso em conta de alguma forma para poder completar o meu cálculo. Tá? O cálculo que foi feito até agora é para esse caso particular, que não é a realidade. Então, vou tentar corrigir esse cálculo aí de alguma forma para ser mais realista. Se deixarmos as outras moléculas se moverem, na verdade, o que a gente tem que considerar é a velocidade relativa entre elas. Quanto que é a velocidade de uma com relação à outra. Então, imagina agora que você é a molécula vermelha, e aí você está vendo essa outra aqui andar, né, com uma velocidade do lado de você. O que vai determinar se vocês vão colidir ou não, não é nem a sua velocidade nem a dela, mas é a velocidade relativa entre elas. Tá? Então, você está com o carro a 80 km por hora na estrada, e na frente tem um caminhão a 60 km por hora. Se você não frear, mais cedo ou mais tarde você vai bater no carro. Tá? E o impacto dessa colisão vai ser proporcional a 20 km por hora, que é a diferença das duas velocidades. Né? Então eu vou fazer agora uma consideração aqui para ver de que forma que a gente poderia determinar essa velocidade relativa. Tá? E ela vai ser raiz quadrada de 2 vezes a velocidade original, tá? Aquela que eu usei no cálculo lá atrás. Então, seja essa aqui a velocidade da molécula em vermelho, e seja U a velocidade das outras moléculas. Também ninguém me falou que isso tem que ser tudo num eixo só, numa direção X só. Tá? O problema ele é em 3 dimensões, ele é um problema vetorial. Então eu tenho que olhar para o vetor velocidade da molécula em vermelho, e para o vetor velocidade das moléculas em branco acinzentado ali. Então, a velocidade relativa vai envolver a subtração das velocidades, né? Eu fiz 80 menos 60 para dar 20 km por hora. Então, primeiro eu vou reescrever o vetor U como menos U, né? Invertendo ele aqui e depois aqui na frente, para poder fazer a soma vetorial e chegar na velocidade relativa. Está aqui V menos U. V relativo, que é esse vetor em azul que está aparecendo aqui. Tá? Escrita na forma algébrica, né, como essa subtração vetorial, V menos U, onde todo mundo aí é vetor. Agora, quem é essa velocidade relativa em módulo? Vai ser, eu vou tirar por Pitágoras também, né, que é o módulo quadrado da velocidade relativa, é U ao quadrado mais V ao quadrado. E também, em média, essas duas velocidades vão ter as mesmas ordens de grandeza. Então, os valores muito parecidos. Como eu disse, tem moléculas com velocidades maiores, moléculas com velocidades menores, mas na média elas têm mais ou menos o mesmo valor de velocidade e também não importa se está para cima, para baixo, para um lado ou para o outro. Tá? Na média, o U é aproximadamente V, tá? De tal forma que eu consigo tirar que a velocidade relativa é aproximadamente 2 V ao quadrado. Tá? Com isso eu tenho essa correção que é feita aqui, o raiz quadrada de 2, que estava faltando na fórmula do livre caminho médio, estava faltando onde? No denominador. Tá? Lembra que isso aqui veio do caminho percorrido no numerador, dividido pelo número de colisões no volume de colisão. O numerador é a molécula em vermelho, é o quanto que ela está andando. O denominador, que são as outras que estão agora se movimentando. Então, a correção do raiz de 2 aqui é no denominador. E agora sim, nós chegamos à expressão aí do livre caminho médio.
Ok, então é isso aí que eu queria dizer da parte teórica. Temos mais uns 15 minutinhos. Vou resolver nesse tempo, então, outros problemas da lista. O diagrama PV consiste em um gráfico cuja abscissa é o volume e a ordenada é a pressão. O estado térmico de um gás pode ser representado como um ponto nesse gráfico. Ao modificar o estado térmico, esse ponto percorre um caminho no gráfico, perfazendo um processo térmico. O mol de gás ideal nas condições normais de temperatura e pressão, essas daqui, tem seu volume reduzido a 1/3 do volume inicial, mantendo a mesma temperatura. Pergunta qual é a pressão final do gás, esboçar um diagrama com o estado inicial e final, e esboçar no diagrama o processo termodinâmico ocorrido. Está aqui, lista 3. Exercício 1. Para o item A, eu vou usar a lei de Boyle. PV igual a constante. Se PV é constante, então eu posso escrever que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. O produto da pressão e volume inicial é igual ao produto da pressão e volume final. Então, daqui foi um dado aí de uma TM, né, no estado inicial, vezes um volume inicial que não foi dado, eu vou continuar a chamar de P1 mesmo, pediu o P2, que é a nossa incógnita aqui, e foi dado que o volume final é 1/3 do volume inicial. Eu vou poder cancelar P1 da equação, e sai imediatamente P2, né? P2 é ATM. Não disse que é facinho, mas essa parte aqui foi mais importante. E eu vou, na verdade, responder o B e o C juntos, tá? O item B e o item C. Cuidado que na ordenada é o P, na abscissa é o V. Vamos partir do volume inicial V1 e vamos terminar com o volume final, que é V1 dividido por 3. E a curva que representa essa transformação é algo desse tipo aqui. Tá? Aqui. Tá aqui. Os pontos que foram pedidos também, né? O ponto inicial e final. O processo é essa flechinha que me leva do estado inicial até o estado final. Importante aí poder identificar e saber fazer esses gráficos aí, tá? No exercício 2, vou chamar de aqui. Combustão completa do etano, C2H6, pode ser descrita pela seguinte equação não balanceada. C2H6 mais O2, dando CO2 mais água. Faça o balanceamento dessa equação e determine o volume de O2 necessário para consumir completamente 1 litro de etano. Quantos litros de CO2 são formados? Então, eu não sei quanto de etano tem. XC2H6. A equação foi dita que ela não está balanceada, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui. YO2, Z de CO2, mais W vezes A. Olhando para o carbono, eu vejo que tem 2x antes da reação. 2x vai ser igual a Z. Olha, tem 1 aqui, né? Vezes Z, depois da reação. Olhando para o hidrogênio, eu tenho 6x antes da reação. E eu tenho 2W
depois da reação. Dividindo por 2 os dois aqui, eu vou chegar à conclusão, por enquanto, que o W é igual a 3x. Terceiro elemento, oxigênio, 2Y, antes da reação, é 2Z depois, no CO2, mais W, e né, W vezes 1, na molécula da água. O que eu vou fazer aqui? Coisas parecidas com o que eu mostrei na aula teórica, tá? Olha aqui. Tem um número multiplicado por 2, outro número multiplicado por 2. Conclusão, o W tem que ser um número par. Tá? Senão essa equação aqui vai estar errada. Depois, o W tem que ser um múltiplo de 3. Ele tem que estar na tabuada do 3. Então, juntando essas duas coisas aqui, qual que é o menor número par na tabuada do 3 que eu encontro? O 6, né? Essa é a primeira conclusão que eu consigo chegar olhando para as equações que foram dadas aqui. Se o W é 6, o X é 3, deixa eu continuar aqui na frente, ó. O X é 6 dividido por 3, que vai dar 2. Se o X é 2, o Z é 4. Escrevi aqui na frente. Z é 4. E aí eu vou voltar à equação do oxigênio aqui. 2Y é igual a 2Z, 2 vezes 4, mais o W, que é 6. Agora aqui eu tenho, então, 8 mais 6, 14, né? 14, que é o 2Y, então o Y vale 7. Eu fiz não, viu? O Y é 7. Posso deixar a equação balanceada agora, tá? Vou continuar aqui no... Então, quem que é o X? 2. 2 vezes C2H6. Mais. Quem que é o Y? 7. 7O2. Dando Z, que é 4. CO2. Mais W, que é 6. Dá 2. E aí eu posso conferir os números, né? Então, 4 carbonos, 4 carbonos. 12 hidrogênios, 12 hidrogênios. 14 oxigênios, 2 vezes 4, 8, com 6, 14. Tá? Então, tá balanceada a equação, né? Mesmos números antes e depois. E aí o que entra da aula de hoje nesse problema é o seguinte. Eu estou vendo 2 aqui na frente. Eu sei que essa molécula vem com 2 mol nessa equação. Eu estou vendo 7 nessa aqui, eu sei que ela vem com 7 mols. 4 mols e 6 mols. Bom, se eu tenho essa relação com o número de mols, a gente tem também com litros. Então, para cada mol, 1 litro. 2 litros mais 7 litros, dando 4 litros mais 6 litros. Então, aqui a relação é direta também de mol para litro. Eu posso fazer essa transformação aqui se eu quiser. Como a pergunta foi para 1 da primeira, eu vou dividir toda essa linha. Toda essa linha por 2. 3,5, dando 2, 3 litros. Está aqui a resposta do oxigênio e está aqui a resposta para o CO2, né? 3,5 e 2 litros. No exercício 6, exercício 6. Qual o gás de um composto fluorado de metano tem densidade de 8 gramas por litro, em 2,1 atm e em 300 Kelvin. Perguntas. Qual a massa molar do composto? Qual é a fórmula molecular do composto, sabendo-se que ele é formado por C, H e F?
e qual é a densidade do gás em 1 atm e 298 Kelvin. Foram dadas a densidade, 8 gramas por litro, a pressão, 2,81 atm, temperatura de 300 Kelvin. No item A, que pede a massa molar, né? Nós vamos partir da lei dos gases. PV é igual a nRT. Agora, olha, eu tenho densidade, aqui na equação não tem densidade. Pressão e temperatura, tudo bem, mas eu vou ter que achar um jeito aqui de encontrar a densidade dela. Se eu lembrar que M é massa da amostra dividido pela massa molar, vezes RT, eu vou passar esse M para o outro lado multiplicando, eu vou passar o V dividindo, e aí a gente fica assim, ó, PM é igual a M sobre V, RT. M sobre V é a densidade, o RT, tá? Então, está aqui uma outra forma aqui da lei dos gases, agora envolvendo as variáveis que a gente quer, tá? Deixa eu escrever aqui no lugar. PM é o RT. Bom, agora eu tenho a variável aqui foi dada, né? E a gente pode prosseguir no cálculo aqui. A pergunta era emissão, massa molar. Então, isso vai ser o RT dividido pela pressão. 8 no sistema, em ATM, litro, né? Que é os dados que foram passados aqui. Deixa eu pôr aqui na linha de cima, então, para vocês lembrarem disso. 0,082 ATM litro por mol Kelvin. Tá? Então, tem que estar na mesma unidade que aparecem aqui, tá? O litro, que veio da densidade, e o ATM, que já está no valor da pressão. Vezes 300, dividido pela pressão, 2,81, né? Fazendo essa conta aqui, vai dar um número bem perto de 70, 70,04, que eu vou pôr aqui, gramas por mol. Tá? Aproximadamente 70 como resultado. Aí o item B pergunta para a gente descobrir a fórmula molecular desse fluorado de metano aí, né, que foi passado. Então, essa palavra aqui é importante para a gente, palavra não, né, esse nome todo, né, é importante para a gente tentar descobrir qual é o composto. Por quê? Porque ele é feito de metano. Então, foi dado que é C, H e F, mas se eu fizer 3 variáveis aqui, ó, X, Y, Z, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Não tem como resolver essas 3 variáveis, não. Podem pensar no problema aí, vocês não vão conseguir chegar a nenhuma conclusão. Mas como ele é de metano, então eu vou usar o metano na fórmula. Eu já vou escrever CH4. E aí eu vou misturar isso com o flúor. Então aí eu caio para 2 índices agora. Nem só X e Y, não tem um Z aqui. Então esquece isso aqui. Isso aqui para lá. Eu vou usar um conhecimento que foi me passado aí, né? Ele falou que é metano, então vamos usar o metano na fórmula aqui. Então aí eu posso tentar calcular a massa molar com essa fórmula que foi dada aqui em cima. Vão ser 12 vezes X para o carbono, mais 4x vezes 1 para o hidrogênio, mais y vezes 19, a massa molar do flúor é bem próximo de 19, tá? 18,999, bem próximo de 19. Para
prosseguir nessa conta aqui. Então, agora eu tenho dois termos que envolvem x, né, duas parcelas aqui que envolvem x, que vão dar 16x, mais 19y, e isso tem que ser igual a 70, que foi o resultado que a gente teve aqui. Tá? 70 gramas por mol. Tem uma equação agora que a gente pode tentar relacionar uma variável com a outra. Eu vou fazer o seguinte, ó, põe o x em evidência, né, ou melhor, isola o x. O x ele é 70 menos 19y dividido por 16. E aí não tem mais o que a gente fazer que não seja chutar um número para ver se a gente encontra o outro. Tá? E aqui agora não tem dica nenhuma para prosseguir nessa conta. Então eu vou chutar mesmo valores a partir de 1 até chegar no primeiro valor coerente. Né? Então, partindo do y igual a 1, o x fica 70 menos 19 dividido por 16. Fazendo essa conta, vai dar 3,2, que não é um número inteiro. Então, não está legal. Tá? Precisamos fazer uma outra estimativa. Tá? Não. O y igual a 2, ficamos com x igual a 70. 19 vezes 2 é 38, né? 38 dividido por 16. E aqui sim, dá um número 2, na verdade é exatamente 2, tá? Para fazer a conta, vocês vão encontrar 32 no numerador, que dividido por 2 dá 2. Ou seja, esse é o valor que eu vou associar para o x. É difícil fazer linha vertical, viu, esse negócio aqui. Eu aprendo, viu? X é igual a 2, y é igual a 2. Foram os dois resultados que a gente encontrou. Posso escrever agora a fórmula molecular como CH4, 2, F2. Tá? O último item aqui, o C, pede-se a densidade, tá? Para a gente calcular a densidade. Eu já vou partir da expressão desse jeito aqui, ó, da fórmula do Clapeyron, né? Então, o Rho M dividido por RT. A pressão, e me foi perguntado outra coisa aqui também. Na verdade, os dados agora já mudaram, né? Qual é a densidade do gás em 1 atm e 298 Kelvin? Vou pôr no cantinho aqui. E é 1 atm. E a temperatura 298 Kelvin. Então vai ser 1 vezes 70 dividido por 0,082, 298. E aí é só completar o cálculo aqui. As minhas contas, eu cheguei em 2,865 gramas, não, né? É assim, gramas por litro. Gramas por litro. Exercício 6. Pessoal, já são 11 horas, mas eu vou fazer mais um aqui só para a gente fechar, tá? Que eu escolhi o 7. E o 7, olha, ele dá aqui um hidrocarboneto de fórmula empírica. C2H3 levou 349 segundos para efundir por uma rolha porosa. Nas mesmas condições de temperatura e pressão, são necessários 210 segundos para que ocorra a efusão da mesma quantidade de átomos de argônio, determine a massa molar e a fórmula molecular do hidrocarboneto. Isso aqui é interessante porque ele vai envolver variáveis que a gente não está tão acostumados a pensar, né? Como que eu vou descobrir uma fórmula agora com tempos? Porque foi isso que ele deu, ó.
Então, ele falou que o C2H3, que é a fórmula empírica dele, tá? A fórmula empírica, ele levou um tempo de 349 segundos para sair através dos poros de uma passagem, tá? E o argônio leva um outro tempo T2 de 210 segundos. Bom, como que eu vou conseguir manipular tempos para chegar numa massa molar? Tá? E aí o que a gente pode fazer é tentar inspecionar, por exemplo, a fórmula do VRMS, que é raiz de 3RT por M. Mas, professor, beleza, aqui tem o M, né? A massa molar que é o que está pedindo. E o tempo? Cadê o tempo aqui? Está na velocidade. A velocidade ela é ΔX sobre ΔT. E aí, olhando agora para essa igualdade aqui, ó, eu vejo que ΔT ele é proporcional à raiz quadrada de M. Tá? Então, eu posso fazer uma razão dos dois valores e tirar uma razão da massa molar do hidrocarboneto em termos da massa do carbono, que é do argônio, que é conhecido. Então, eu vou chamar de... Deixa eu fazer aqui a razão do que eu falei, né? Então, delta T1 por delta T2 é a raiz quadrada de M1 por M2, e vai ser, então, essa razão aqui, né, de tempos, 349 por 210, que é igual a MH, que eu vou chamar do hidrocarboneto, tá? Por MR, que é do argônio. Então, elevando o crômio ao quadrado, isolando o MH, eu vou para o resultado da conta aqui, tá? Depois de fazer o elevado ao quadrado e isolar, 2,762. Tá bem? Olhando na tabela periódica, o problema não deu, tá? Mas eu vou buscar na tabela periódica. Quando for assim, no exercício, vocês vão ter que consultar. Tá? Se for na prova, não tem como a gente falar que não consulta mais, né? Mas, enfim. Ou o problema ele vai ter que dar, ou a gente vai ter que descobrir de alguma forma. Tá? Então, eu fui buscar na tabela periódica. Ó, a massa do argônio é 39,9, 39,94. Vou fazer uma conta aqui. 39,94 vezes 2,762. Temos 110,3 gramas. Esse é o valor da massa molar do hidrocarboneto. Para descobrir a massa, a fórmula molecular, a gente usa o mesmo truque que eu disse para vocês antes. Se fosse C2H3, como é a fórmula empírica, eu calcularia aqui a massa molar da fórmula empírica. Então, 2 vezes o carbono, 12, mais 3 vezes o hidrogênio, que é 1. 24 mais 3, 27 gramas. Deveria dar 110, mas deu 27. Próximo passo, eu fazer a razão do que foi obtido pela fórmula empírica. 110,3 dividido por 27, se vocês fizerem esse cálculo, vai dar 4,086, que é aproximadamente 4. Ou seja, eu vou pegar, para calcular a fórmula molecular, multiplicar por 4 a fórmula empírica, C2H3. E vou obter C8H12. Esta é a fórmula do hidrocarboneto em questão. Certo, gente? Então, por hoje é isso aí. Obrigado aí pela paciência, pela presença. Próxima aula é sexta-feira da semana que vem, tá? Quarta-feira que vem não tem aula. E boa sorte aí no teste. E até a próxima. Obrigado.
Boa noite, professor. Obrigada. Tchau.